Palavra da Semana com Mark Johnson. Temporada 2, Episódio 8. O campo de batalha mudou. Original publicado no dia 20 de janeiro de 2020. Tenho conversado com algumas pessoas por alguns anos e temos conversado sobre a Era do Reino. O que devemos estar fazendo nessa era, a Era do Reino? Expandir o reino de Deus e não o nosso. Obter conhecimento através da busca de sua presença, a grande seara profetizada por muitos, a qual não poderia acontecer exceto durante a Era do Reino, pois Deus não a compartilhará com aqueles que estão edificando seus próprios reinos. É também uma era de batalha, portanto, há fatalidades, como por exemplo a perda de membros de uma igreja local. Se temermos perdê-los, o Senhor não nos poderá usar. Juízes 7, 2 e 3. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Se não estivermos preparados para cumprir aquilo que o Senhor quer que façamos por causa do medo de perder ovelhas na congregação, falta de finanças, Ele não nos usará e nos despachará. Se hesitarmos obedecê-los, falharemos. Na guerra, não podemos hesitar. Temos que obedecer prontamente. A coisa funciona assim. Se você estiver em um exército, deve obedecer às ordens, não pode hesitar, nem permitir ser tomado pelo medo e fugir. Aqui lemos claramente que o Senhor dispensou as pessoas temerosas, Ele não as usará. Você deve estar preparado para perder pessoas quando seguir a direção do Senhor. O que você fará se o Senhor te der uma palavra e você sabe que a metade da congregação não gostará de ouvi-la? Você deveria compartilhá-la e não se preocupar com a perda da metade dela. Isso acontecerá. Se você estiver em uma igreja morta, deixa. Mesmo se a estiver frequentado desde pequeno, frequentado pela família, amigos, se ela estiver morta espiritualmente, saia de lá. Há exceções. Passei por um caso desses. O Senhor me levou a uma certa igreja com a intenção de semear ali. Se assim acontecer com você, permaneça naquele lugar. Faça parte de uma igreja que está se movendo, que faz parte da guerra. Quando o medo nos apreende, nos leva a retroceder. Quanto a mim, não quero as coisas passadas, as coisas antigas. Não quero o vinho velho, mas quero o novo. Não podemos permitir que o medo dos homens nos capture. Esse medo é o centro da questão de obedecer ao Senhor. Ou você teme ao Senhor e o obedece, ou teme aos homens e faz o que eles querem que você faça. Essas são as opções. Quanto a Moisés, será que as pessoas realmente estavam felizes com ele? Obviamente, às vezes murmuraram contra ele, mas estavam ok com ele. Depois, um dia, Moisés faleceu. Quero mostrar um cenário maior aqui. Quando a liderança mudou, os filhos de Israel passaram da era da igreja para a do reino. Moisés faleceu, a liderança foi dada a Josué, que os levou à terra prometida. Quantos homens e mulheres de Deus, generais na fé, faleceram antes de 2020? A entrada de Josué na terra prometida representa a entrada na era do reino, sua expansão e de tomar posse da terra. Isso é o que está acontecendo agora na igreja. Saímos do deserto, fomos à terra prometida e agora temos que lutar. Enquanto passava pela terra, Moisés lutou mais na defensiva, ou seja, ficaram protegidos. Por outro lado, Josué lutou na ofensiva. Ele derrubou e removeu as coisas malignas, expandiu o reino de Deus e tomou o território. Notou a diferença? O campo de batalha mudou e nós também precisamos mudar. Há um grupo na igreja que notou que precisava mudar, que está acordando
e que deve deixar de agir como o mundo, pois tais coisas levam à morte. Temos que abandonar tais coisas. É um processo contínuo de abandono, submissão a Deus, perguntando o que deve ser removido de nossas vidas. Atualmente, sinto que o Senhor está dizendo que isso deve ser feito a nível de corpo. Temos que limpar a terra. Quero falar sobre os incêndios que estão ocorrendo atualmente na Austrália. Creio que é julgamento por causa das leis que foram aprovadas quanto ao casamento homossexual e aborto. É um sinal de que a terra deve ser limpa. Fogo geralmente representa limpeza. Geralmente em Queensland, o mês de janeiro é o mais chuvoso. Mas onde está a chuva? Não existe. Será que Deus a está segurando? Ele tem o controle sobre o clima? Por que há ausência de chuva? Precisamos destruir os altares, e a Bíblia é clara quanto a isso. Deuteronômio 12, 2-4. Totalmente destruireis todos os lugares onde as nações que possuireis serviram seus deuses, sobre as altas montanhas e sobre os outeiros, e debaixo de toda árvore verde. E derribareis os seus altares, e quebrareis as suas estátuas. No inglês, há uma versão que diz colunas sagradas. E os seus bosques queimareis a fogo, e abatereis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. Assim não fareis para com o Senhor vosso Deus. Dentre os reis de Judá, exceto Davi, somente 4 reis destruíram os altares. 1 Reis 11, de 6-8. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam o incenso e sacrificavam a seus deuses. Tudo isso começou com Salomão, e seu filho deu continuação a essa prática. O rei Ezequias destruiu a maior parte dos altares. Seu filho, Manassés, os reedificou, mas Josias, seu filho, os destruiu. A história é uma edificação e destruição dos altares. Judá e Israel acabaram indo ao cativeiro, pois não destruíram os altares. O que são os altares? A maioria dos comentários diz ser tentações. Apesar de ser verdade e algo que devemos enfrentar em nossas vidas, creio que vai além disso. E quero falar do ponto de vista para o corpo. Cada um de nós deve vir diante do Senhor, indagar quais os altares que temos em nossas vidas e conquistar tais territórios, mas devemos ver como o corpo deve lidar com isso. Para o corpo de Cristo lidar com esses altares são os poderes espirituais, fortalezas demoníacas. Expansão do reino é feita através de guerra. Nós temos que começar a destruir os altares, lidar com eles. Creio que devemos compartilhar nossa opinião com o governo, como, por exemplo, as leis de casamento homossexual. A igreja deveria dizer ao governo que não quer isso. E se não prestarem atenção, repita na próxima semana. Faça novamente se não prestarem atenção. No entanto, devemos lidar com isso espiritualmente também. Temos que saber qual ou quais os espíritos que estamos enfrentando e derrubá-los. Temos que começar a fazer isso. No início de 2020, estava orando e o Senhor me disse que nesse ano começaria uma batalha. Por isso, não fiquei surpreso quando vi no noticiário que o líder terrorista iraniano havia sido assassinado. Não fiquei surpreso. Indaguei ao Senhor o que estava comunicando. Disse para remover os altares. Temos que mudar nossas táticas de guerra. Devem deixar de ser defensivas para serem ofensivas. Temos que derrubar as fortalezas espirituais na terra, no teu município, subúrbio, cidade, estado, país, no mundo. Temos que começar a fazer isso. Como? Essa mensagem não falará sobre estratégias de guerra espiritual. É claro que a mensagem que estou compartilhando não abrange tudo. Quero compartilhar algo que aconteceu quanto à batalha espiritual.
O Senhor me disse para ir aos cultos em uma certa igreja em uma cidade que dista cerca de 40 minutos de onde moro. A igreja era tão pequena que às vezes havia mais pessoas na área de música do que na congregação. Fui e comecei a participar das reuniões de oração semanais, as quais foram tremendas. Deus se moveu em cada uma delas. Soube que eles estavam batalhando em oração e orando por avivamento naquela cidade por vários anos. Depois de uns 2 anos, um dia estava orando e fui levado no Espírito. Recebi um mandato, um pergaminho, o qual entrou dentro de meu espírito através do meu braço. Eram instruções de guerra. Durante as próximas semanas, orei o conteúdo do rolo até que o Senhor me deu a estratégia de batalha para a cidade. Apresentei a estratégia para o pastor e ele concordou. Durante a preparação, soube que um ministro chamado Randy DeMane estaria ministrando por 3 dias. E fui aos cultos. Na segunda noite, me introduzi e conversei com ele. Disse que na semana seguinte estaria engajando em guerra espiritual. Randy disse que antes de viajar, o Senhor o guiou a lutar através de declarações. Sabia que não estavam relacionados aos cultos, mas agora ele sabia que estava lutando pela pequena congregação. Uma pequena congregação obediente ao Senhor vai à guerra. Obedecemos o comando e o Senhor veio ao nosso encontro. O Senhor levou Randy DeMane dos Estados Unidos para a Austrália. Talvez nunca tenha voltado para aqui. Ele o usou para liberar proclamações, guerrear antes do acontecimento. Esse é o chamado dele. Só Deus pode orquestrar as coisas desse modo. Somente Ele pode orquestrar isso e nós fomos obedientes a Ele. Tivemos nossa reunião de guerra e foi tremenda. Alguns meses depois, uma das pessoas que estavam causando problemas na cidade mudou-se. Uns maçons que estavam por ali também foram embora. Ainda há mais coisas a serem derrubadas, mas a coisa foi surpreendente. Obedeça a voz de Deus. Siga em diante. Uma pequena igreja lutando por aquela cidade há anos e Deus veio ao nosso socorro. Ele virá ao nosso encontro. É como a história de Gideão, onde 300 soldados foram escolhidos dentre 32.000. Deus pode usar aquilo que lhe damos. Qualquer que seja a situação, Deus suprirá nossas necessidades quando seguirmos seus comandos. A luta pertence a Ele. Ele é o comandante-chefe. Nós obedecemos às ordens, essa é a nossa tarefa. A peça-chave é fazer somente aquilo que Deus falou para fazer. Você não deve sair por aí procurando guerrear, pois a encontrará e se encontrará em uma situação pior. Atos 19:15. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno e assenhoreando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Aqui lemos a história de 2 homens que creram poder expulsar o demônio, no entanto, foram derrotados, pois Deus não os havia chamado para fazer isso. Eles simplesmente foram buscar uma briga. Não devemos fazer isso. Não fazemos caça às bruxas, mas devemos fazer somente a tarefa que o Senhor nos delegou. Fazemos as coisas que Ele nos ordenou e Ele nos atenderá. A peleja pertence a Ele. Nós obedecemos às suas ordens. Gostaria de terminar recomendando o livro Dominion Surges, escrito por Randy DeMane, o qual fala sobre orações, proclamações e declarações para trazer rompimento em sua vida, cidade e nações. Leia-o e use-o. O próprio Randy disse usar esse livro. Ore sobre essa mensagem. O que Deus quer que você faça? Ore a respeito dos altares que devem ser derrubados em tua vida a nível e também a nível corporal. Pergunte ao Senhor quais áreas Ele quer que sejam tratadas. E acima de tudo, permaneça forte e confie no Senhor.